que decreto é esse? Decreto não, inquérito. E deixar bem claro, o inquérito não foi concluído ainda. Então fui julgado por um inquérito que está há 5 anos para apurar possíveis irregularidades na eleição de 2018. Por que está fechado até hoje? Por que esse inquérito não foi concluído até hoje? Eu não posso ser julgado por algo que ainda não existe. As eleições de 2018 foram seguras ou não? Por que esse inquérito não foi concluído pela Polícia Federal? Que era um inquérito sem classificação sigilosa. Também fui julgado pelos atos de 8 de janeiro. Qual a minha participação nesses atos? Quem perdeu com aquilo? Também fui julgado pelos atos de 2 de dezembro, entre outros. No inquérito inicial lá atrás, que foi impetrado pelo PDT, na figura de Carlos Lupe, atualmente ele é também ministro de Lula, e me acusou do quê? De lutar pelo voto impresso. Só que Carlos Lupe, há aproximadamente 2 anos, deu uma declaração dizendo o quê? Sem eleições auditáveis, sem voto impresso, a corrupção não, a fraude impera. Então o PDT, que sempre teve como bandeira o voto impresso, inclusive baseado em Leonel de Moura Brizola, no caso Proconsult, me acusou. Quando me acusa de querer transparência em eleições, no caso do voto impresso, deixe bem claro. Em 2017, Fernando Mitre estava na Band e perguntou qual projeto você sonha em aprovar enquanto deputado para deixar como legado seu. Eu falei, o voto impresso, que desde 2012 eu luto por isso. Foi aprovado o voto impresso pelo menos 3 vezes. Uma das vezes, a última, teve a minha participação junto ao relator, que foi o Rodrigo Maia. Foi vetado, derrubamos o veto e depois o Supremo disse que é inconstitucional, porque o voto impresso, segundo eles, a maioria deles, atentava contra a segurança das eleições. Eu quero um voto impresso, sempre lutei, como existe hoje no Paraguai. Qual país do mundo adota isso? Eu fui condenado no dia de hoje, por um direito meu de parlamentar lá atrás, defender os projetos que porventura tenha apresentado. Mais ainda, em 99, Zé Dirceu apresentou um projeto de lei nessa mesma linha, nessa mesma direção, e pegou uma declaração de alguém do TSE naquela época, dizendo, está lá na justificativa de José Dirceu, dizendo que poderia a eleição ser fraudada daquela forma que foi realizada em 98, que continua sendo semelhante hoje em dia. Isso é crime, abuso de poder político por defender algo que sempre defendi enquanto parlamentar. E, curiosamente, né, para não querer encher a bola do Zé Dirceu, tão logo acabaram as eleições de 2002. Naquele ano, algumas seções do Brasil, ou muitas, tinham voto impresso, começou a se desinteressar pela possibilidade do voto impresso. E o PT hoje confia 100% nesse processo eleitoral. Você querer acrescentar camadas de segurança é crime na questão eleitoral. Me tirar de combate como Ortega, convidado aqui para o Folha de São Paulo, talvez esteja aqui em Brasília hoje, né? Onde o Ortega prendeu todos os seus opositores. Lá na Nicarágua precisa ter mais eleição por aclamação, o Ortega vai continuar sendo ditador. O que fizeram na Bolívia? Prenderam a senhora Janine Áñez, que assumiu a cadeira deixada pelo presidente lá atrás, Evo Morales, até fugiu para a Argentina. Depois, quando a turma do Evo retomou a política na Bolívia, o que fizeram com a Janine Áñez? Aprenderam com a acusação, abuso, atos antidemocráticos. São alguma coisa natural no ouvido do povo brasileiro? Atos antidemocráticos? Qual foi o ato antidemocrático dela? Segundo o pessoal que voltou ao poder, né, quando a Janine não disputou a eleição, mas a oposição ganhou, porque ela devia, tão logo assumiu o mandato lá atrás pela vacância, tivesse algum tempo depois, poucos meses,
convocado eleições gerais. Estamos no caminho de uma ditadura, quer dizer, o caminho está bastante avançado numa ditadura, eleições sem confronto não é democracia. Quem seria oposição para esse atual mandatário que está aí em 2026? Não, no momento ainda não tem nome. Pode ser que apareça, mas não tem nome. Seria quase que um WO, ou poderiam, por aclamação, tá? Lá no TSE, continuar o mandato do Lula, afinal de contas, era um grande democrata. Um cara que esteve na cadeia por tanto tempo, condenado por 9 juízes, 3 instâncias, tirado da cadeia para disputar a presidência, e um massacre em cima de mim, por parte de alguns setores da sociedade, e também um Tribunal Superior Eleitoral que trabalhou contra as minhas propostas. Eu fui proibido de mostrar a imagem do Lula defendendo aborto. Proibido mostrar a imagem do Lula dizendo que pode roubar um celular que é para tomar uma cervejinha. Proibido mostrar a imagem do Lula com o gorro do CPX, lá do Complexo do Alemão do Rio de Janeiro. Repito, proibido de fazer live na sua casa. Proibido de mostrar a imagem de 7 de setembro. Os que trabalharam contra mim, hoje se que foi uma vitória da democracia contra um ditador que sou eu, que respeitei a Constituição com muito gosto muitas vezes, mas respeitei a Constituição. Trabalhei dentro das 4 linhas. Parece que esse esforço todo não teve o seu devido valor reconhecido. Não queria que ninguém trabalhasse por mim, mas que não trabalhasse contra. Então hoje vivemos aqui uma inelegibilidade, não gostaria de me tornar inelegível. Tá? Na política, essa frase não é minha, né? Ninguém mata, ninguém morre. Espero, né? Espero que tentarem matar aqui em Juiz de Fora há pouco tempo. Dei uma facada na barriga e hoje dei uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político. Bolsonaro. Tem objetivo para responder abuso de poder político. Lembro que a chapa Dilma Temer foi a ação do PSDB chapa. Ela foi arquivada em 2017, exatamente porque outras provas, por exemplo, Caixa 2 e depoimentos delatórios para a questão da Lava Jato, tá? Não foram aceitas naquele processo. E o meu modificou a jurisprudência e me julgaram pelo conjunto da obra. A minha grande obra, ao longo de 4 anos, né, foi o quê? Mesmo com pandemia, com uma guerra, uma crise hídrica em 21, entregando o Brasil com os números melhores do que recebi em 2019. Tanta coisa feita pelo nosso governo, respeitando a todos. Inclusive, vocês nunca viram uma só proposta minha para censurar a imprensa. E hoje temos a proposta lá dentro do parlamento e gente de outro poder vai lá o tempo todo para tentar aprovar essa proposta. E pasmem, busque a minha medida provisória, a última que foi devolvida pelo Senado Federal, onde eu falava sobre liberdade de expressão. Copiei dispositivos da Constituição, copiei artigos da Constituição e é risível, foi devolvido. O que eu sempre exigi? O cumprimento da Constituição. Você combate a desinformação, sei lá o que for, fake news, com mais liberdade e não com censura. Quem é que vai censurar? Só vemos páginas da direita censuradas. Agora, de cima da Jovem Pan, quem eles não gostam, censuram. Pressionam o dono de jornais para demitir aquele profissional. Isso não é democracia, não existe democracia sem liberdade de expressão. Volto no inquérito 2018. A imprensa veja que 4 páginas que interessa. Se bem que depois que eu divulguei, passou a ter uma classificação sigilosa. Mas repito, fui condenado em cima do decreto que não foi concluído ainda pela Polícia Federal. 8 de janeiro também não foi concluído ainda. Estamos cada vez mais vendo coisas que aconteceram de 8 de janeiro que bem demonstra que não foi de gente dito da direita e nem do acampamento, como mesmo disse o senhor José Múcio, ministro da Defesa, onde ele disse que não houve uma figura central naquele episódio e não foi o pessoal que estava acampado que fez o quebra-quebra.
Olha o que aconteceu sobre o 2 de dezembro, onde tivemos aquele quebra-quebra lá na região da sede da Polícia Federal. Entrou-se com o requerimento para pedir os nomes de quem estava sendo hospedado em hotéis de Brasília. Que de lá, segundo depoimento de um coronel da Polícia Militar do DF, aquela trama de dezembro foi feita em hotéis. E a comissão rejeitou buscar o nome de quem estava hospedado naqueles hotéis em Brasília. Parabéns à TV CNN, tá, que mostrou as imagens lá do general G. Dias, se confraternizando praticamente com os invasores, que mostrou a imagem de um colega de vocês, né, que eu respeito, mas que estava lá dentro, da Reuters, tirando fotografia armada. Quando veio a primeira imagem lá atrás, daquele magrinho lá, derrubando o relógio com a camisa, com a minha estampa, o pessoal bateu palma, pegamos. Agora estamos vendo que foi realmente uma grande, pelo que tudo indica, uma grande armação, tudo aquilo lá. Então acho que o Brasil fica de luto, alguém vai soltar fogos, obviamente, né? Vai entrar em campo para ganhar quase que por WO em 26, mas isso não é democracia. O Bolsonaro, sem contraditório não existe. diante da... vai recorrer da decisão? Sucessor do senhor, questão vai recorrer, não. Eu vou conversar com os advogados, o placar parece que está 4-1 até agora, deve fechar aí. Agora aí vai para todo mundo. 6-1 ou 5-2. Eu vou ver o que o advogado tinha a dizer sobre isso. Ah, meu recurso é para o Supremo Tribunal Federal. Quem seria o seu sucessor, Bolsonaro? Eleições. Estamos aqui conversando com o pessoal nosso, alguns parlamentares, o Domingo Sávio, o presidente. E a gente vai continuar trabalhando. Estou morto. A gente vai continuar trabalhando. Pretendemos fazer muitos prefeitos na votação das eleições do ano que vem. Não é o fim da direita no Brasil. Antes de mim, ela existia, mas não tinha forma. Ela começou a ganhar materialidade. Hoje, o pessoal sabe o que é o Supremo, o que é o Congresso, o que é o Poder Executivo, o que é o TCU, o que é o STJ, sabe discutir eleições, sabe o que é Bolsa de Valores, né? Sabe o que é respeito, sabe o que é o legítimo direito à defesa, começa a cada vez mais entender o que é a propriedade privada que esse governo aqui, cada vez mais vem tomando medidas para suprimir-la, tá? Sabe o que é essa reforma tributária, que entre outras coisas ali, querem botar no meio dela o imposto sobre uma taxação sobre herança, querem agora que lá dentro crie um imposto seletivo, onde os petralhas vão decidir o que é bom ou não para a sua saúde, né? E vão taxar ou não refrigerante e outras coisas que tem açúcar. Também a questão do meio ambiente, a petralhada agora, o que eles acham que é bom para o mundo, quem diria, né? Um mundinho desses caras aí vai ser taxado também, como com toda certeza a carne bovina, tendo em vista aí os gases desses animais que soltam aí no campo. Ou seja, comigo tivemos diminuição de carga tributária, mais de 4 mil produtos reduzir e 1/3 o IPI, muita coisa importada, zeramos a taxa de importação, tá? Outras coisas, diminuímos também os impostos no Brasil, como nós zeramos impostos federais, do gás de cozinha, do diesel, do álcool e da gasolina, juntamente com o parlamento brasileiro, e mês a mês nós passamos a arrecadar mais. Ou seja, demonstramos que a curva de Laffer tinha ficado lá para trás. E com uma equipe competente de ministros, de orgulhar a grande maioria dos brasileiros. Nós vencemos obstáculos. Compare os meus 23 ministros com esses 37 que está aí. Quantidade, não qualidade. É uma vergonha a grande parte desses ministros que estão ocupando aí a esplanada em Brasília, a não ser nos envergonhar com as suas ações. Bem como o próprio Lula nos envergonha o tempo todo, cada vez que sai do Brasil. O problema não é quando ele sai, é quando ele volta para cá.